Vou contar para vocês o que vivi naquele mês no sítio da família. Uma experiência que me deixa arrepiado até hoje. Costumava ir ao sítio dos meus avós nas férias de verão. Era um lugar que exalava tranquilidade, com suas vastas plantações de café e árvores frutíferas. Mas naquele janeiro de calor sufocante, as coisas foram diferentes. Meu avô morreu havia pouco tempo e todos acreditavam que o sítio estava abandonado. No entanto, estranhamente, recebemos notícias de vizinhos dizendo que viam luzes acesas à noite e que o som característico da roça operando, como os passos de alguém, ecoava por lá. Decidi ir até o sítio sozinho para entender o que se passava. Cheguei num sábado ao meio-dia. O sol escaldante castigava a terra seca. Eu conhecia cada canto daquele lugar, mas ao chegar à casa do caseiro, onde seu Zé morou por quase 50 anos, um frio me percorreu a espinha. Seu Zé tinha falecido no mesmo mês que meu avô, e todos diziam que ele nunca descansaria em paz longe do sítio. Na varanda, o cheiro de café fresco fervendo preenchia o ar. Senti um calafrio. Deveria estar sozinho ali. Assim que adentrei a casa, a sensação de presença foi esmagadora, como se alguém me seguisse a cada passo. As janelas estavam abertas, deixando as cortinas balançarem suavemente, mas não havia qualquer brisa que justificasse o movimento. Passando pela cozinha, detive meus olhos numa xícara de café ainda quente sobre a mesa. Meus dedos tremeram ao passar por ali. A xícara estava fresca, como se alguém tivesse acabado de a colocar lá. Eu tinha que saber se aquilo era obra de algum vizinho brincalhão ou algo mais sinistro. Naquela noite, permaneci atento a todos os sons. O croar dos sapos e o farfalhar dos arbustos eram familiares, mas às 3 da madrugada, um barulho ressoou no ar como passos pesados no casarão. A casa do caseiro ficava afastada das outras construções, mas o som era inconfundível. Saltei da cama e corri para verificar. Nada. Arquivei como paranoia, mas a descrição dos vizinhos sobre os ruídos começava a fazer sentido. Eu não estava sozinho. Decidi confrontar o que quer que estivesse acontecendo ali. Na noite seguinte, sentei-me em uma cadeira de balanço na varanda, mantendo olhos fixos na escuridão. Cada som parecia amplificar minha apreensão. Então o silêncio absoluto foi rompido. O som nítido de um portão rangeu, o da entrada do sítio. Meu coração acelerou. Era como se sombras se movessem rapidamente pelas lavouras. Respirei fundo e caminhei em direção ao barulho. Uma névoa densa surgiu no campo, dificultando a visão. Minha lanterna piscou, fazendo com que os próprios gritos dos grilos parecessem mais altos do que deveriam. Eu sabia que estava sendo observado. Minha intuição gritava isso para mim. As folhas das plantas pareciam se mover sozinhas, murmurando meu nome em arrulhos suaves. Então o vi, ou melhor, vi sua silhueta. Um homem de chapéu à distância parado entre os arbustos do café. Próximo o suficiente para ver seus olhos brilharem sob a escassa luz da lua, mas afastado bastante para que eu não pudesse confirmar sua presença. Seu Zé, minha voz saiu quase num sussurro. A figura não se moveu por um tempo, então fiz um aceno lento e grave, antes de desaparecer na escuridão. Voltei correndo para casa, com a certeza de que algo assombrava o sítio. Mas a curiosidade me corroeu, assim como o desejo de entender se seu Zé ainda cuidava do sítio, ou se alguém estava usando sua história para pregar peças. Na madrugada seguinte, quando senti aquela presença de novo, deixei um grão de café sobre a mesa ao lado da xícara. Na manhã subsequente, quando acordei, o grão havia sumido. Encarava a cozinha, confuso e aterrorizado, quando um cheiro de queimado começou a invadir o ambiente. Corri até a cozinha para ver a cafeteira entupida, ameaçando derramar café fervente. Desliguei antes que um desastre acontecesse. Foi então que entendi. Talvez seu Zé, de algum modo, se certificava de que o sítio e eu estivéssemos bem. Mas na última noite, quando ouvi um galo cantar às 2 da madrugada, algo que nunca deveria ter acontecido, percebi que não era apenas seu Zé. Talvez outra presença, não tão benevolente, rondava aquelas terras também.
Com uma lanterna na mão, encarei a noite mais uma vez. No último dia, antes de partir, deixei flores no pequeno altar que construí para seu Zé na entrada do sítio. Um gesto de gratidão. Enquanto eu me afastava, pude ouvir passos pela última vez, acompanhados do aroma de café recém-passado. Atrás de mim, na varanda, a cortina balançava gentilmente, como uma despedida silenciosa. Embora eu nunca vá entender por completo o que habitava aquele lugar, carrego comigo a verdade de que lá, no coração do sítio, alguém ainda vigia, cuidando de tudo, até mesmo de mim. Toda cidade tem suas histórias, algumas mais críveis que outras, mas todas nascem de algum fio de verdade. Eu nunca acreditei realmente nas lendas contadas sobre o antigo sítio do Barreto. Para mim, o lugar não passava de um velho pesque e pague, onde a única ameaça era tropear em algum anzol esquecido. Isso foi até o dia em que me tornei personagem de uma dessas histórias. Meu nome é Henrique e sou um cara comum da cidade de Jaguariúna. Uma vez por mês, eu e alguns amigos fazemos uma viagem até um desses pesqueiros para relaxar. Naquele dia em específico, estávamos no sítio do Barreto. Era um lugar inusitado, na beira de uma lagoa, cercado por árvores esparsas e uma leve camada de neblina, que emprestava à cena um ar quase mítico. Tudo começou com um boato estranho, enquanto esperávamos o almoço ser servido. Alguns dos funcionários andavam comentando de uma presença nas redondezas que deixava os cães do sítio inquietos. Com as risadas escancaradas e o clima de piada, ninguém levou a história a sério. Eu também não, pelo menos até perceber uma figura esquálida e desajeitada ao longe, entre as árvores. Na primeira noite, a sensação de ser observado não me abandonava. Tudo iria tomar um rumo inusitado quando avistamos algo no céu, um bando de aves alvoroçadas pelo silêncio habitual do lugar. Estranhamente, elas sobrevoavam um ponto específico da floresta, até que um grito rasgou a noite, um som que fazia a espinha gelar. Decidi investigar, talvez por pura estupidez ou por aquela teimosia impensada. Caminhei até a borda da lagoa, armado apenas com uma lanterna, e a coragem que insistia em me abandonar a cada passo. Tateando entre as sombras, tropecei em algo viscoso, e quando olhei, recebi marcas na terra, como se alguém ou alguma coisa tivesse sido arrastada. O coração martelava no peito, e tudo o que eu queria era correr, mas a curiosidade venceu. Foi quando eu o vi, a criatura, uma massa bizarra de carne e espinhos retorcidos, subindo em uma árvore com movimentos antinaturais. Um grunhido escapou de sua boca, uma mistura angustiante de voz humana e animal em agonia. Sem pensar, ergui o revólver que sempre carregava comigo nas festas rurais e consegui acertar um tiro. O monstro balançou na copa da árvore e por um breve momento seus olhos se encontraram com os meus. Eram os olhos famintos e acusadores de um ser que parecia desafiar a própria lógica. Corri de volta à sede, suado, arfante, querendo apenas esquecer o pesadelo e ir embora. Logo de manhã, decidi ir embora, mas algo me paralisou assim que me virei na direção do restaurante. O garçom que nos serviu no dia anterior estava ali, parado, com um rosto pálido e sombrio. O estranho detalhe, ele trazia no ombro uma ferida idêntica à do monstro que havia alvejado. Minha mente recusava o que os olhos testemunhavam. Como aquilo era possível? Meus pensamentos se debatendo entre a razão e o terror. Era como se ele soubesse o que eu tinha feito. Sua expressão uma mistura incômoda de acusação e temor. No resto do dia, eu não sabia se era loucura de minha cabeça, mas aquele garçom parecia me observar do canto dos olhos, como se estivesse esperando uma reação ou se perguntando o que eu sabia. Fui embora do sítio com um peso no peito, prometendo a mim mesmo que jamais voltaria. Desde então, o pesadelo daqueles dias me segue. O rumor de que algo espreita no velho sítio do Barreto se espalha entre a cidade, alimentando histórias de fantasmas e monstros. E aquele garçom, nunca mais o vi em lugar algum.
Talvez seja apenas mais uma lenda criada pela imaginação fértil das cidades do interior. Mas quando o vento sopra à noite e os cães começam a uivar, eu me lembro daqueles olhos. E não posso deixar de pensar que talvez o monstro nunca tenha deixado o lugar. Quando eu era jovem, vivia em um pequeno sítio no interior de Minas Gerais. O lugar era cercado por vastos pastos verdes e um rio que serpenteava a propriedade, onde meus primos e eu costumávamos pescar lambaris despreocupadamente. Foi nesse cenário bucólico que ocorreu algo que até hoje me arrepia lembrar. A manhã estava ensolarada e o canto dos pássaros enchia o ar quando decidi caminhar pelo pasto. Sentia uma inexplicável inquietação desde o café da manhã, como se um peso invisível pairasse sobre meus ombros. Enquanto caminhava, reparei em algo estranho. O som da natureza parecia amortecido, como se o mundo ao meu redor houvesse prendido a respiração. Foi então que avistei uma figura ao longe, uma criança, ajoelhada na grama, chorando silenciosamente aos soluços. Quando me aproximei, vi que era um menino, seus cabelos desgrenhados e as roupas antigas como de outro tempo. Seus olhos eram de um azul profundo e emitiam uma tristeza que eu jamais conseguira esquecer. "Você tá perdido?" perguntei hesitante, a voz saindo quase num sussurro. O menino ergueu o olhar, seus lábios trêmulos, e me encarou como se carregasse um fardo impossível de expressar. "Por favor, me leve para casa", ele suplicou, sua voz um murmúrio fraco e distante. Sem pensar duas vezes, eu confirmei com a cabeça, certa de que deveria ajudá-lo. Guiá-lo de volta para minha casa foi desconcertante. Enquanto caminhávamos, ele não falava, mas eu sentia sua presença como um frio insidioso que penetrava meus ossos. Ao chegar ao sítio, minha mãe estava na varanda. Quando o menino nos avistou juntos, correu até ela. Apenas segui, intrigada sobre como ele sabia para onde ir. Minha mãe, ao vê-lo, deixou cair a vassoura que segurava. Não era surpresa nem alegria que a fez reagir assim, mas um medo gélido. "Meu Deus, Ana! Saia de perto dele!" exclamou com uma urgência que nunca havia presenciado. Confusa, fiz o que ela pediu. Minha mãe veio até mim, respirando pesadamente como se tivesse visto um fantasma. Pegou minha mão com firmeza e me levou para dentro, trancando a porta atrás de nós. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, ela me contou uma história que se tornaria a base dos meus pesadelos por anos. Décadas atrás, havia uma criança na vizinhança que morrera de forma trágica. Um menino chamado Tiago, que se afogou nas águas traiçoeiras do nosso rio. Muitos diziam que ele às vezes aparecia para crianças solitárias, implorando por ajuda. Todos esses anos eu nunca acreditei. Minha mãe murmurava para si mesma, enquanto esfregava os braços como se tivesse frio, embora o ar estivesse morno. Decidida a descobrir por mim mesma, na noite seguinte, retornei ao local onde encontrei o menino. Senti uma presença antes mesmo de vê-lo. Ele estava ali, perto da margem do rio, a luz da lua refletindo em seus olhos tristes. Aproximei-me devagar. "Tiago", chamei. Aquele nome parecia carregado de poder. Ele olhou para mim, e em seu olhar havia uma súplica silenciosa, como se quisesse me contar algo que ninguém mais podia ouvir. Reuni coragem e toquei sua mão fria e etérea. Um calafrio percorreu meu corpo. Repentinamente, uma onda de lembranças me invadiu. Sua queda nas águas, o desespero e, por fim, a longa escuridão. Entendi, então, que ele estava preso entre nosso mundo e o outro, condenado a vagar solitário. Seus soluços inéditos no espaço entre as duas realidades, sempre esperando alguém capaz de ouvir sua história. Eu comecei, mas antes que pudesse terminar, uma mudança no ar me fez virar a cabeça. Minha mãe estava ali, segurando uma lamparina. Não havia medo em seus olhos agora, apenas resolução. "Vamos fazer uma oração, Ana", ela disse de um modo que aceitava o que não se pode mudar. Rezamos juntas ali, na beira do rio, e o menino nos observava. Sua figura começou a desvanecer como fumaça ao vento. Aos poucos, o peso no ar dissipou-se, e com um aceno solene ele desapareceu. Ficamos ali, meu coração ainda batendo acelerado,
mas com um inesperado alívio. Embora nunca mais o tenhamos visto, o sítio nunca mais foi o mesmo. Naquelas noites de lua cheia, eu jurava ouvir um sussurro distante carregado pelo vento, como se Tiago nos agradecesse por finalmente ajudá-lo a encontrar seu caminho. O incidente deixou uma marca em mim. Sempre me perguntei se tudo aquilo foi real ou um produto da imaginação de uma mente jovem impressionável. Talvez nunca saiba a verdade completa, mas à noite, no silêncio, quando o vento sopra pelas janelas abertas, ainda sinto aquele arrepio. E o mistério de Tiago, o menino que se tornou mais que uma memória, ainda me faz pensar nos segredos que a terra silenciosamente mantém. Eu sou um homem simples, de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Sempre gostei de sentir o vento cortante no rosto enquanto pilotava minha velha moto pela estrada que leva ao sítio da minha família. Era minha válvula de escape, meu refúgio, até aquela noite fatídica. Tudo começou com um boato espalhado na venda do seu Jorge, no centro da cidade. Diziam que uma figura sombria havia sido vista espreitando a beira da estrada, próxima à entrada do sítio. Descrições variavam. Alguns juravam que era um velho ermita, outros falavam de uma criatura feroz e sem forma definida. Riram da história, mas a imagem dessa presença indesejada se instalou na minha mente. Num sábado à noite, resolvi visitar o sítio sozinho, para resolver umas pendências que vinha adiando. Como sempre, a estrada de terra estava deserta, com as árvores formando uma espécie de túnel escuro. O clima estava seco e o céu, sem estrelas, me fez sentir ainda mais a solidão do caminho. A minha moto rugia em protesto contra o terreno acidentado, mas me sentia seguro, afinal era um trajeto conhecido. Logo surgiu aquela sensação estranha, como se a temperatura houvesse caído subitamente. Ignorando o frio na espinha que já dava sinais, continuei. A escuridão era densa, e o farol da moto parecia mal fazer frente às sombras. Foi quando senti. Um peso súbito na garupa me fez quase perder o controle. Meu coração disparou como uma máquina enlouquecida. Desconfiei dos boatos, mas ao tentar olhar pelo retrovisor, vi um vulto, uma obliteração de sombra. O horror tomou conta de mim com uma força paralisante. Há muito tempo aprendi que em situações de emergência, o pânico é o pior inimigo. Então segui em frente, esperando que fosse apenas um lapso de sanidade. Mas então senti garras afiadas atravessando o tecido da minha jaqueta, como navalhas cortando minha carne. Apertei o acelerador até o limite. O motor rugiu e eu mal respirava, tentando não enlouquecer. Por alguma razão, a criatura, ou o que quer que fosse, não me atacou novamente. Sinto que sua presença implacável bastava para dilacerar meu psicológico. Quando finalmente cheguei ao portão do sítio, a sensação de estar sendo perseguido cessou abruptamente. Parei a moto e olhei em volta freneticamente, mas não havia nada, além do som dos grilos e a noite silenciosa ao meu redor. Naquela noite, não consegui dormir. Tranquei todas as portas e janelas, mas mesmo assim, sentia como se aqueles olhos invisíveis ainda estivessem sobre mim. O chiar das corujas e o farfalhar das folhas mantiveram meu estado de alerta. Cada sombra parecia se mexer mais do que deveria, como se zombasse do meu medo. Ao amanhecer, retornei à cidade, mesmo exausto por não ter conseguido descansar. Relatei o ocorrido aos moradores na venda do seu Jorge, esperando algum tipo de explicação ou confirmação de que não havia enlouquecido. Uns me olharam com descrença, outros juravam já terem sentido uma presença semelhante, mas ninguém tinha respostas. Aquela estrada tornou-se motivo de lenda entre os habitantes, e eu virei um conto de advertência para os jovens metidos a corajosos. Passaram-se meses, mas ainda não consigo afastar completamente aquela noite da minha memória. Evito a estrada ao máximo. E quando a obrigação me chama, vou durante o dia, sempre com companhia. A estrada escura, sem dúvida, tornou-se um novo limite do desconhecido para mim.
Contudo, mesmo acreditando na veracidade do que vivi naquela noite, ainda me pergunto se não foi algo mais do que um lampejo da minha imaginação. Algo que personifica os medos mais primitivos. Medos que se disfarçam de sombras, garras e sussurros noturnos. Talvez nunca saberemos a verdade. Entretanto, a pergunta perturbadora ainda me assombra, como um eco sombrio. Quem ou que realmente cavalgava comigo naquela noite pela estrada escura? E o que teria acontecido se não tivessem soltado suas garras de mim? Não sei exatamente por onde começar. Talvez seja melhor apresentar-me. Meu nome é Davi, e apesar de não ser alguém que usualmente partilhe histórias assombrosas, preciso contar o que ocorreu na fazenda do meu avô. Meu avô, Joaquim, um homem do campo, morava nas áreas remotas do sertão de Minas Gerais. A paisagem era desoladora, mas de uma beleza única. Com o cerrado se estendendo até onde a vista alcançava e ocasionalmente interrompida por uma copa de árvore solitária ou por enormes rochedos que pareciam surgir do nada. As noites lá eram especialmente escuras. A única iluminação vinha da lua cheia que pairava acima como uma vigia silenciosa. Mas foi numa dessas noites que algo estranho começou a acontecer. Rumores se espalharam sobre uma criatura atacando o gado. As vacas se agitavam e berravam, mas sempre que verificávamos, não encontrávamos nada além de marcas estranhas pelo chão, como se algo grande e pesado rastejasse pela terra seca. Meu avô, um homem de fé e pragmatismo, resolveu tomar uma atitude inusitada. Ele começou a deixar uma tigela de leite no fundo do quintal toda noite. Eu questionei sua sanidade. A criatura pode ser perigosa, disse eu. Mas ele só respondeu com um olhar misterioso, como se soubesse de algo que eu ainda não compreendia. As semanas passaram. Os ataques ao gado cessaram, mas um novo mistério assombrava nossa fazenda. O leite às vezes amanhecia intocado, mas em outras ocasiões desaparecia sem deixar vestígios. Um dia, com a curiosidade me corroendo, decidi vigiar o pátio. A noite estava fria e eu esperei por horas, posicionado no galpão de ferramentas. Foi quando vi, sob a luz da lua, uma massa sombria se esgueirou pelo quintal. Era imensa. Uma silhueta negra que se movia com uma agilidade assustadora. Meus olhos mal conseguiam captar seus contornos, mas aquela coisa parou em frente à tigela de leite e começou a beber avidamente. Fiquei paralisado, enquanto a criatura terminava e se afastava sem me notar. No dia seguinte, contei ao meu avô o que tinha presenciado. Ele assentiu calmamente. "Ela não nos fará mal", disse ele, com uma convicção que me perturbou profundamente. E assim, seguimos deixando leite, e a fazenda se manteve em paz. Os outros moradores que antes zombavam de nós começaram a perceber que a nossa terra era a única não tocada pelas desgraças que se abatiam na região. Gados mutilados, plantações reduzidas a cinzas. A atmosfera de medo tornava-se palpável à medida que relatos de avistamentos daquela criatura eram sussurrados nas redondezas. Alguns diziam que ela protegia nossa terra, enquanto outros murmuravam sobre pactos obscuros. E então veio a noite inevitável. Os cães começaram a ganir e o vento cortava com uma intensidade nova, carregando uma eletricidade amarga no ar. Decidi vigiar novamente, desta vez armado com uma lanterna e um facão, cético quanto à certeza do meu avô. A noite estava silenciosa, apenas quebrada por um estalo distante. De repente, ali estava ela de novo, a figura negra rondando o galinheiro. Decidi agir. Liguei a lanterna e o feixe de luz revelou pela primeira vez sua forma. Seus olhos eram de um vermelho profundo, penetrante, como brasas ardendo no escuro. Era como se a lua própria tivesse se escondido de vergonha. Prendi a respiração, esperando o ataque, mas em vez disso, a criatura parou, olhou diretamente para mim. Não com a fúria de um predador, mas com algo que se assemelhava a uma compreensão primitiva.
Um rugido ressoou pela noite, não da criatura, mas de algo ainda maior que se movia para ela. Senti o chão tremer ao meu redor, mas a criatura negra permaneceu firme, encarando algo que não consegui ver. Naquele momento, uma sensação avassaladora tomou conta de mim. A criatura não era uma ameaça, mas uma sentinela, uma protetora diante de um mal maior que se aproximava. Algo que jamais ousaria sair das sombras com ela ali, guardando. Então tudo parou, e a quietude voltou, como se a terra tivesse prendido a respiração para aguçar os sentidos. A criatura, impassível, se afastou para dentro da noite, deixando-me encharcado de adrenalina e com o coração disparado. Corri de volta para casa, onde encontrei meu avô já à porta, com um sorriso tranquilo, como se dissesse, eu disse. Esse foi nosso último encontro com ela. O tempo passou, e a vida na fazenda seguiu, tranquila, enquanto as terras ao redor continuavam a ser desoladas por forças que ninguém compreendia. Meu avô faleceu recentemente, levando com ele os conhecimentos que nunca compartilhou por completo. Mas aquele episódio marcou-me para sempre, e cada vez que lembro daquelas noites, me pergunto se a criatura ainda nos vigia nas sombras, e o que teria realmente acontecido se não tivéssemos respeitado o pacto silencioso feito por meu avô. Se o que vimos era um delírio ou um aviso, nunca saberei com certeza. Mas à noite, ao ouvir o vento sussurrando entre as árvores, sinto que ela está ali, esperando, observando. E essa incógnita, assombrosa e reconfortante, nunca deixará de me acompanhar. Quando eu era criança, meus avós tinham um sítio no interior de Minas Gerais. Era um daqueles lugares que exalavam tranquilidade e isolavam qualquer vestígio de vida urbana. O cheiro de terra molhada, os galos cantando ao amanhecer e as plantações que se estendiam pelo horizonte criavam um cenário idílico. Contudo, havia algo mais nas sombras dos milharais que nos cercavam. Algo que sempre me causava arrepios. Lembro-me de uma tarde abafada de verão. Meus primos tinham ido pescar no rio próximo, e eu, curioso e teimoso, decidi ir explorar a plantação de milho por conta própria. Ouvi histórias sobre os milharais, sobre como eles poderiam ser labirintos traiçoeiros. Naquela ocasião, a curiosidade com certeza venceu o medo. Adentrei o mar de hastes verdes e douradas, inicialmente fascinado pelo suave farfalhar do vento nas folhas secas. A luz do sol mal passava pelas folhas espessas, conferindo ao ambiente uma luminosidade etérea e quase sobrenatural. Os minutos viraram horas, enquanto eu me embrenhava mais profundamente na plantação. Perdi a noção de direção, e quando dei por mim, a entrada do milharal não era mais visível. O medo começou a crescer, uma sensação desesperadora que tudo ali não era tão acolhedor quanto parecia à luz do dia. Havia sussurros, sussurros que o vento não deveria carregar. A princípio, acreditei aos meus próprios nervos. Depois a intensidade aumentou e logo percebi. Não estava sozinho. Sentia uma presença, algo que observava com interesse quase palpável. Os rumores de um espírito protetor do campo ecoaram na minha mente. Relatos que sempre ouvi, mas nunca acreditei de verdade. A noite caiu rápido. Só então percebi a escuridão iminente. O temor da floresta encheu meu coração, e eu apenas desejei estar em segurança, junto dos meus novamente. Foi então que vi a luz. Uma luz suave flutuando entre os talos de milho, movendo-se com tranquilidade e propósito direto. Era como um farol em meio à escuridão crescente. A princípio hesitei, mas sem outras opções, segui o brilho misterioso. Ele parecia ecoar confiança e segurança, algo olhando por mim sem querer fazer mal algum. Lembrei das histórias sobre criaturas que guardavam o milharal e das lendas do antigo espírito que guiava os caminhantes perdidos. Durante o percurso, senti que não estava pisando na mesma terra fértil que antes. Meus passos não faziam som, e a plantação em volta parecia se abrir para me receber. A luz se aproximava cada vez mais, reunindo sua intensidade como uma presença caridosa que me envolvia.
Depois de minutos que pareceram horas, saí do milharal. Estava de volta à entrada onde tinha começado meu desbravamento imprudente. Tudo, a princípio, parecia estar em alívio, até que percebi que a luz havia desaparecido, como um sonho que evapora após o acordar. Retornei à casa dos meus avós, onde todos estavam aflitos à minha procura. Contei o que havia acontecido, a experiência com a luz e a sensação do espírito benevolente que guiara meus passos de volta. Meus avós se entreolharam, sutilmente, como se reconhecessem em meu relato um eco de algo que conheciam bem. Meses se passaram e a vida voltou ao normal, mas nunca esqueci aquele dia. Fui proibido de entrar no milharal sozinho novamente, o que aceitei de bom grado, levando em consideração o perigo sobrenatural que parecia rondar o local. Até hoje, quando a noite é escura e o vento assovia através das árvores, fecho os olhos e imagino a mesma luz brilhante protegendo os que se perdem, oferecendo uma faísca de esperança no breu sem fim. Me pergunto se a luz era mesmo um espírito guardião ou apenas uma manifestação do meu subconsciente infantil em desespero. Os milharais ainda sussurram, e talvez, algum dia, encontre de novo aquele velho guardião. Ou quem sabe, algo mais sombrio. O mistério permanece, insolúvel, confinado àquelas folhas estáticas que nunca revelam seus segredos.